Muito bem, vamos falar então sobre notas musicais e intensidade sonora. Prepara o café e chocolate e vem comigo. Aqui está uma tabela sobre notas musicais. Essa tabela aqui, ela está mostrando, todos esses números aqui são números de frequências. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre notas musicais, que elas são caracterizadas pela frequência fundamental da onda que está sendo emitida ali pelo instrumento, ou pela fonte, enfim, não importa, né? Pela voz da pessoa, pelo instrumento musical, pela fonte de ondas. Então, notas musicais estão relacionadas com a frequência fundamental, frequência do modo fundamental de vibração. Então é a frequência fundamental que caracteriza uma nota musical. Cada nota musical vai ter a sua frequência fundamental. O interessante dessa tabela aqui é que existem diversas tabelas de notas musicais, tá? Essas notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e tal, deixa eu passar aqui para a próxima. Não, vai ser aqui mesmo, vou falar aqui mesmo, que está maior. Ó, existem algumas notas que são utilizadas como referência, tá? A nota Lá 440 Hz é uma nota bem central aqui desse espectro de notas. O Lá 440 Hz é uma nota que é utilizada bastante como referência, e algumas outras tabelas utilizam o Dó 262, ele é arredondado para daí 262. Aquela nota que é utilizada como referência, ela fica com os números bem redondinhos. As outras notas elas ficam com números quebrados. Então, essa tabela aqui, ela pegou a nota Lá como referência. E essa nota Lá 440 ela é interessante porque ela é utilizada como referência para afinação de diversos instrumentos. Então, quando tem uma banda que vai tocar, ou tem uma orquestra que vai tocar, que tem diversos instrumentos, todos os instrumentos precisam estar afinados a partir da mesma nota de referência. Então, tem uma pessoa, que é o regente ali, que vai afinar o seu instrumento a partir de uma fonte reconhecida ali dele. Ele vai chegar na frente lá da orquestra, de todo mundo, e vai tocar a nota Lá 440. E todo mundo, cada um com seus instrumentos, vai ter que saber, a partir daquele Lá 440 que eles escutarem, eles memorizam aquele Lá 440, e cada um afina o seu instrumento a partir daquela nota referência. E aí afina todas as suas cordas do seu instrumento, e isso cada um vai afinando suas cordas. E aí está todo mundo afinado a partir do mesmo padrão de notas. Esse padrão de nota aqui, então, é bastante conhecido, do Lá 440, e o interessante de se observar aqui é que a sequência Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ela se repete em cada linha dessa tabela. E cada linha dessa tabela são chamadas de oitavas. Então, as linhas são as oitavas. Oitavas. Por que se chama assim? Oitavas significa uma sequência de notas em que a gente vai obter a partir contando a primeira nota, da onde a gente sai, a gente vai chegar uma oitava acima no nome de mesma nota que a gente saiu. Quer ver? Ó, se a gente sai do Lá 440, então o Lá é a primeira do Lá 440. Si é a segunda. Dó é a terceira, só que aí é o Dó da linha de baixo, né? O Dó 5. O Dó da quinta oitava, a gente desceu aqui para a quinta sequência. O Ré é a sexta. O Mi é a quinta. O Ré é a quarta, o Mi é a quinta, o Fá é a sexta, o Sol é a sétima, e o Lá, uma oitava abaixo, é a oitava do Lá, uma oitava, ou melhor, o Lá uma oitava acima, de 880 Hz, é uma oitava acima do Lá que está aqui de 440. Então a gente passou de uma oitava adiante, e a frequência, olha só a relação da frequência de uma oitava para outra oitava com o mesmo nome de nota, foi para o dobro da frequência. Então, quando a gente muda oitavas de intervalos, então uma oitava é um intervalo musical, onde nós saímos de uma nota de mesmo nome e chega numa mesma nota de mesmo nome, só que uma oitava acima ou uma oitava abaixo. Cada oitava acima ou cada oitava abaixo, a gente vai ter o dobro daquela frequência de onde a gente saiu ou metade da frequência de onde a gente saiu. O Lá 440, o Lá uma oitava acima, que é o Lá 5 da quinta sequência de oitavas aqui, é o Lá 880. O Lá 6 é o Lá 1760, o Lá 7, 3520. O Lá 3, que é uma oitava abaixo do 440, é 220. O Lá 2 é 110. O Lá 1 é 55. E o Lá 0, da primeira sequência de notas, é 27,5. Então, cada oitava que a gente salta para cima ou salta para baixo, a gente vai ter o dobro ou metade da frequência. Olhem só esse vídeo aqui sobre notas musicais aqui que eu gravei.
Já sobre notas musicais, com os violões, né, os violões são instrumentos de cordas, eles possuem 6 cordas, com praticamente a mesma ou, né, bem semelhante força de tração na qual cada corda está submetida, então cada corda fica ajustada mais ou menos na mesma força de tração, e a diferença entre as cordas vai se dar justamente pela densidade linear de cada uma. As cordas mais grossas vão vibrar, né, com frequências menores do que com as cordas mais finas, com menores densidades lineares. Ok, além disso, né, para diferenciar então as notas que cada uma das cordas vai fazer naturalmente, elas estão fixas aqui na mesma distância e soltas, né, estão fixas na mesma distância e submetidas basicamente à mesma força de tração, porém tem densidades lineares diferentes. Elas vão produzir, cada uma vai produzir um som diferente, né? Ó, mais graves para mais agudos. Tá? Diminuindo, mantendo a mesma força de tração, diminuindo a densidade linear, a gente aumenta a velocidade de propagação das ondas na corda. Como o comprimento de onda é fixo, aumentar a velocidade de propagação das ondas na corda vai aumentar a frequência. Outra maneira de aumentar a frequência também é modificar aqui a força de tração. Se a gente aumentar a força de tração, a gente apertar mais a corda, né, enrolar e trazer mais a corda, esticando ela mais, ao aumentar a força de tração na corda, a gente aumenta a velocidade de propagação. Como o que é fixo aqui é o comprimento de onda, então, com a corda solta, né? Como o que é fixo é o comprimento de onda, nós vamos ter aí um aumento da frequência também. Ok, mas sobre violões é isso. Mas, depois que as cordas já estão ajustadas, a gente não mexe mais na força de tração e as cordas já estão pré-definidas com as suas densidades lineares. Agora o que a gente tem que observar é, no violão a gente pode trocar de nota, mudando daí agora o comprimento de onda, apertando a corda num lugar diferente, mudando o comprimento da corda no qual ela vai vibrar com a sua frequência, né, com a sua nova frequência natural. Então, se eu aperto, por exemplo, aqui, na quinta casa da primeira corda, que no violão se conta de baixo para cima, nós vamos ter uma corda, um som, né, de frequência fundamental, que é de 440 Hz se o violão estiver afinado. Quando eu bater nessa corda, ela está vibrando 440 vezes por segundo. Então ela vibra 440 vezes por segundo e reproduz esse som. Lá 440 Hz. O violão tem outras notas Lá, por exemplo, essa aqui é a Lá 440. Essa daqui é a nota Lá com metade da frequência, Lá 1/8 abaixo. Essa daqui é Lá 220 Hz. Lá 440, Lá 220. E esse daqui é o Lá 110. 110 Hz. Essa quinta corda do violão aqui solta, afinada, na afinação padrão, deve vibrar 110 vezes por segundo. Essa aqui, 220 vezes por segundo. Essa aqui, 440 vezes por segundo. E essa daqui, 880 vezes por segundo. Aqui, desculpa, errei. Essa daqui também. Certo? Então, ó, 110, 220, 440 e 880. Então, veja que cada instrumento vai ter um determinado alcance conforme as suas propriedades. Meu, vocês não sabem o quão importante é o like de vocês aqui pro canal, porque isso ajuda muito o canal a ganhar relevância aqui na plataforma do YouTube e eu entregar cada vez mais conteúdos de muita qualidade e de muito valor para vocês, beleza? Não se esqueçam do like de jeito nenhum, ativem o sininho, se inscrevam no canal e a gente vai se vendo aí. Certo? Então vocês conseguiram ali observar que com o violão, em lugares diferentes, com determinada afinação padrão, a gente consegue reproduzir aqui algumas dessas notas Lá. Se a gente pegar, por exemplo, um contrabaixo, que é melhor para reproduzir essas notas aqui mais graves, então ele consegue reproduzir a partir de 27 Hz, aí, 20 Hz, alguns contrabaixos aí conseguem. E depois, se a gente pega, por exemplo, um violino, ele vai ser melhor para reproduzir notas aqui mais para cima. Cada instrumento musical tem um espectro de notas que ele é melhor para fazer. Por isso que numa banda ou numa orquestra a gente tem uma diversidade enorme de instrumentos musicais, porque cada um é melhor para fazer determinadas notas. Isso torna, então, um som muito particular. E aqui tem um gráfico, uma figura, que mostra o alcance de notas musicais, né, o alcance de frequências das notas de diversos instrumentos musicais. Aqui, por curiosidade, ó, a gente tem aqui as teclas do piano. Cada uma dessas letras aqui, C, A, C, C4, A4, o número indica qual a oitava, né? Por exemplo, o C1, ou melhor, o A0 é essa nota aqui, é o Lá. Deixa eu colocar aqui o
os símbolos das notas. Tá? O símbolo das notas é A, B, e aí vem pro Dó, C, D, E, F e G até o Sol. Então começa daqui, do Lá para lá. Então é A, B, C, D, E, F, G. Essas 6 notas, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. A gente vai ter aqui o A0, é a nota Lá, é a cifra, né? O A, essas letras aqui são chamadas de cifras. O A, que representa a nota Lá. O Lá0 é o Lá da primeira sequência de oitavas, que é o 27,5. O Lá 440 Hz é o Lá 4. Então a cifra seria o A com índice 4. E é isso que está aparecendo aqui embaixo, ó, A0, C1, C2, C3, C4. Isso aqui é C1, C2, C3, C4, C ou Dó, né? C1, C2, C3, C4, C5. Então ali, em cada tecla do piano vai estar reproduzindo ali uma frequência daquelas. E a gente tem aqui, ó, instrumentos de sopro, que são instrumentos de tubos metálicos, o sax soprano, o sax alto, tenor, o trompete, trombone. O trombone é aquele mais grandão e consegue pegar frequências menores aqui, sons mais graves. Os instrumentos de sopro de madeira, como flautinha, flauta, clarinete, consegue pegar aqui essas regiões. As vozes, que tem 4 aqui padrões de espectro vocal, soprano, que consegue atingir notas mais altas, e o baixo, que consegue atingir notas mais graves. O tenor, o contralto, que são regiões aqui dos médios. Instrumentos de cordas, como violino, viola, violoncelo, contrabaixo. Ou seja, cada um deles vai ter uma região do espectro que eles reproduzem melhor. Violão e guitarra tem uma boa parte do espectro aqui que consegue reproduzir. Pianos ou órgão de tubos, como aquela primeira figura que a gente viu lá na aula, aqui nesse mesmo bloco, na verdade no bloco anterior, que mostrava aqueles diversos tubos de tudo quanto é tamanho, né? Tem todas as notas do espectro musical aqui, tá? Consegue reproduzir todas as notas. Então é isso, cada instrumento musical vai ter o seu alcance, a sua característica ali melhor para reproduzir sons, beleza? Para as nossas provas, a gente não precisa decorar nada, nenhuma dessas notas aqui, desses valores, nada. As provas vão trazer nos contextos das questões sobre som e música, elas vão colocar lá uma nota musical de determinada frequência e tudo mais. Agora, o que pode aparecer de teoria, de parte de música que a gente tem que entender? A gente tem que entender que as diferenças das notas musicais estão relacionadas com as frequências delas, as frequências fundamentais delas, e quando a gente tem o dobro da frequência ou metade da frequência, a gente está se deslocando numa escala musical para 1/8 acima de intervalo ou 1/8 abaixo. Se for 2 oitavas acima, a gente vai para o dobro e para o dobro de novo, né? A gente dobra e dobra. Se for 2 oitavas abaixo, a gente tem que descer 1/8 e descer mais 1/8. Ou seja, dividir por 2 e depois dividir por 2. Tá? E assim por diante. É isso que a gente tem que saber aqui de oitavas. Agora a gente vai para a última parte da nossa aula, que é sobre intensidade sonora. A intensidade de uma onda está relacionada à potência, que é taxa de energia por tempo, então a rapidez com que a energia está ali fluindo, sendo emitida por uma fonte, distribuída por uma determinada área, distribuída por uma região. Se a gente for fazer uma análise dimensional aqui, essa intensidade, que é potência, isso aqui é potência, dividido por área, a unidade de medida vai ficar. Unidade de medida de potência é watt. Unidade de medida de área é metro quadrado. Então, watt por metro quadrado é a unidade de intensidade. Se a gente quiser aqui trocar o watt por joule por segundo, a gente pode aqui escrever de outras formas, né? Isso aqui vai ficar joule por segundo e metro quadrado. Também vale. Se a gente quiser trocar o joule por newton vezes metro, a gente vai ter newton por segundo vezes metro. E isso aqui, se a gente quiser trocar o newton por quilograma, lembre-se que o watt é joule por segundo. Lembre-se que o joule é newton vezes metro. E lembre-se que o newton é quilograma metro por segundo ao quadrado. Então, o newton é quilograma metro por segundo ao quadrado. Isso aqui vai ficar quilograma por segundo ao cubo, que vai cortar aquele metro que está lá embaixo. E vai juntar mais um segundo lá embaixo. Certo? Então, todas essas unidades aqui servem para a intensidade sonora.